E aí, tudo tranquilo? Depois de ver a vida e a morte das forças volumétricas, chegou a hora de conversarmos sobre as forças de superfície. Sua aplicação traz um grau maior de complexidade, mas vamos com calma, que eu tenho certeza que você vai acompanhar. Eu sou o LF, professor da Escola de Química do FRJ, e esse é um vídeo da série chamada FT de A a Z. Sejam bem-vindos, não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Vamos ao assunto. A força de superfície é aquela que atua sobre a superfície do corpo fluido e é definida pela força dividida por unidade de superfície, ou seja, de área. E olha a coincidência, já vimos no módulo introdutório que força por unidade de área tem um nome especial, chamamos de tensão. A força de superfície pode ser aplicada a um elemento diferencial de área, dFs, que é igual a Fs ds. Ao avaliar sobre toda a superfície, integramos a força diferencial sobre toda a superfície. Portanto, Fs maiúsculo é igual à integral em área de Fs minúsculo. Contudo, a força de superfície traz um grau maior de complexidade na representação da física. E tentar representar toda a física apenas com o vetor força de superfície não vai ser suficiente. Vou te dar um exemplo. Vou te pedir para dar um beliscão na parte superior da mão. Não precisa apertar muito, mas puxa um pouquinho, aplicando uma força sobre a superfície da mão. Olha como a sua pele se deforma, repuxa de um lado, se estica. Essa é uma complexidade em que é difícil de representar apenas com um vetor. Por isso, vamos usar uma transformação matemática e converter a força de superfície no produto escalar do chamado tensor-tensão com a normal à superfície. Esse é um ponto que os alunos normalmente não gostam, porque o uso do tensor aumenta bastante a complexidade na matemática. Mas ele é absolutamente necessário para conseguir caracterizar todos os efeitos que você viu quando puxou a sua pele e observou as deformações aplicadas de acordo com a orientação da superfície. Ainda assim, conseguimos decompor o tensor em componente normal e cisalhante. Lembra que vimos esse assunto no módulo introdutório? Pois bem, volta lá se não lembra, hein? A representação do tensor deve partir da decomposição dos componentes atuando em 3 planos perpendiculares. Por sua vez, em cada plano existem 3 componentes de tensão. Com isso, existem 9 componentes no total, e é por isso que usamos a representação matricial para tratar os tensores de segunda ordem. Vimos isso no módulo introdutório também, lembra disso? Olhe o cubo ao lado. Existem 3 planos perpendiculares. Um plano é perpendicular ao eixo 1, outro ao eixo 2 e outro plano ao eixo 3. Sendo um cubo, eles são perpendiculares entre si. Ok, então temos aí os 3 planos no elemento fluido ao lado. Mas e os componentes? Existe uma definição para a nomenclatura dos índices desses componentes. Eu vou ler aqui para você, tá? Para tal IJ, sendo a tensão que atua no plano perpendicular ao eixo I e na direção J. Então, olha para o cubo de novo. Vamos agora prestar atenção ao plano perpendicular ao eixo 1. Se o índice I se refere ao plano perpendicular, todas as tensões sobre esse plano são com os índices tal, 1, alguma coisa. O índice J vem da direção a qual o componente atua. Então temos tal 1 na direção do eixo 1, tal 2 na direção do eixo 2 e tal 3 na direção do eixo 3. Repare como isso se aplica aos outros planos perpendiculares também. Outra coisa que é importante ressaltar é o que se refere aos componentes normais, que têm índices IJ repetidos. Olha só de novo ali na figura. Tal 1, tal
2,2 e tal 3,3 são sempre perpendiculares ao plano onde atua. Por outro lado, sempre que os índices não se repetem, o componente atua tangencialmente ao plano. Olha de novo na figura. Ali, olha, todos os componentes em que os índices não se repetem, eles atuam de uma maneira tangencial ao plano. Na representação matricial, como é que fica isso daí? A diagonal principal da matriz se refere sempre aos componentes normais do tensor e os fora da diagonal são os componentes tangenciais, também chamados de cisalhantes. Ufa! Vimos a força de superfície, o motivo pelo qual vamos usar o tensor-tensão para representar os efeitos de força superficial. Afinal, a deformação, em especial, torna o tratamento matemático bem mais complicado. Vamos ver no próximo vídeo a derivação do tensor-tensão. Vou provar para você que conseguimos representar sim a força de superfície pelo produto escalar do tensor-tensão com a normal. Te encontro aí na próxima aula. Tchau, tchau!